Olá, aqui é o Rafael Ianti e esse aqui é mais um episódio do Rafa Responde, onde eu respondo a dúvida de um dos meus seguidores. Sendo que a dúvida de hoje, ela veio do Joelson. E o Joelson pergunta assim: tem uma pessoa que quer trocar um terreno dele por 2 terrenos meus. Só que o terreno dele é uma área central, bom para construir kitnets para alugar no tamanho de 12 por 31. Porém, eu não terei capital para construir. Caso eu troque, eu quero fazer uma permuta com a construtora. O que você recomenda? Abraço. Então o Joelson ele diz aqui que ele tem 2 terrenos e que tem uma pessoa que quer trocar esses 2 terrenos dele por um terreno. E que esse terreno provavelmente seja um pouco maior do que os terrenos que o Joelson tem e que está numa região um pouco mais central, onde seria possível construir kitnets. E aí o Joelson ele não vai ter capital para fazer uma construção, fazer um prédio de apartamentos kitnets. E ele pensa então fazer uma negociação junto com uma incorporadora ou com uma construtora e trocar aqueles 2 terrenos por um terreno e mais tarde trocar aquele um terreno por algumas unidades de uma construção que seria feita naquele mesmo terreno. E aí o Joelson pensa então em fazer 2 trocas. Primeiro de 2 terrenos por um terreno só e depois de um terreno por alguns apartamentos que seria construído naquele local. E aí ele pergunta o que eu posso dar de dicas se ele for realmente fazer isso. Bom, eu começo com a dica perguntando o seguinte: quanto que vale esses 2 terrenos que o Joelson tem? Joelson, quanto que vale esses 2 terrenos que você tem? E quanto que vale esse terreno que você quer trocar? E aí mais tarde eu perguntaria quanto que vale os apartamentos que você receberia na troca pelo aquele terreno central aqui. E aí que entra as análises que o Joelson precisa fazer para verificar se valeria a pena fazer esse tipo de negócio. Então, primeira análise: quanto que valem esses 2 terrenos? E para isso o Joelson vai precisar fazer uma boa pesquisa de mercado dos terrenos na região onde estão esses 2 terrenos. Depois, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado e fazer uma boa análise de quanto que vale esse terreno aqui, que é um pouco maior e que fica numa região mais central, onde poderia ser construído onde poderia ser construído um prédio de kitnets. E por fim, ele precisaria analisar quantas unidades seria possível construir sobre esse terreno aqui que eu estou apontando, e com isso ele consegue ver quantas unidades ele receberia na troca. E aí para isso ele já pode encontrar algumas construtoras para poder ofertar para elas de fazer essa troca e ver quantos apartamentos ele receberia nessa troca. Então vamos a um exemplo para a gente não ficar aqui só falando da teoria. Vamos supor que esse terreno aqui esses 2 terrenos do Joelson tenham um valor de mercado juntos de R$300 mil. Cada um deles vale 150. E isso aqui é uma suposição, porque eu não sei, o Joelson não me disse quanto que valem esses 2 terrenos. Bom, vamos perguntar agora, vamos supor que esse terreno central aqui valha também R$300 mil. E seria uma troca justa trocar esses 2 terrenos por esse terreno central. Daí a minha pergunta é: quantas unidades eu conseguiria construir sobre esse terreno aqui? Vamos supor que eu conseguiria construir 12 unidades de apartamentos kitnets sobre esse terreno. Eu não sei quantos apartamentos poderiam ser construídos. Teria que ser feito um estudo, uma análise de viabilidade, e aí eu estou fazendo uma suposição que é possível construir 12 apartamentos sobre esse terreno e que o Joelson ganharia 2 apartamentos nessa troca. E aí, vamos supor que cada um desses apartamentos kitnet tenha um valor de mercado nessa região onde está esse terreno central de 250 mil. E aí, se o Joelson mais tarde viesse a vender esses 2 apartamentos que ele receberia, ele ganharia um total de R$500 mil. E aí o Joelson faria a troca de 2 terrenos
por um terreno por 2 apartamentos, ou para o 4 apartamentos, daí vai depender também das análises e da proposta que a incorporadora ou construtora for fazer. E aí o Joelson vai ter que decidir se vale a pena trocar esses 2 terrenos por um terreno central e mais tarde trocar por área construída. E aí que entra as análises que o Joelson precisa fazer para verificar se vale a pena ou não fazer esse tipo de troca. Uma outra coisa interessante que o Joelson poderia fazer logo de antemão para poder reduzir um pouco esse trabalho todo que daria fazer essas análises. E aí, então, o que o Joelson poderia fazer? Ele poderia, muito bem, já entrar em contato com as incorporadoras e construtoras e verificar com elas se elas têm interesse em construir sobre aquele terreno que ele está pensando em trocar. E aí, se ele já verificar que as incorporadoras não têm interesse naquele tipo de terreno e que eles provavelmente não fariam esse tipo de troca, de trocar área construída pelo terreno, aí o Joelson já sabe que não tem demanda por esse tipo de terreno para fazer aquele tipo de construção pelas incorporadoras. E aí ele já vai saber que ele até pode fazer essa troca, mas ele mesmo vai ter que encontrar jeitos de fazer a construção. Aí ele vai poder pegar emprestado, ele vai poder encontrar parceiros, mas ao fazer essa oferta, antes de realmente fazer a compra, ele já tem um feeling do mercado para saber se tem ou se não tem demanda por isso. Uma outra coisa bem importante aqui é de fato o Joelson entender o mercado dele, entender quanto que vale esses imóveis, quanto que vale esse imóvel e quanto que vale esses imóveis aqui. Então, aqui a gente fala de 2 terrenos em uma região X, aqui a gente fala de um terreno na região Y, e aqui a gente fala de 2, ou 4, ou 6 kitnets que ele iria receber em troca desse terreno aqui. Então, a ideia aqui é que você precisa entender muito bem o seu mercado, entender muito bem os valores do seu mercado. E aí, dentro desse processo de fazer 2 trocas que o Joelson teria que fazer, ele vai precisar entender muito bem da parte mais contratual. E aí eu sugeriria para ele buscar um corretor que já tenha uma boa experiência nesse mercado, ou buscar um advogado que também tenha uma boa experiência nesse mercado, porque aí sim ele vai conseguir ter um embasamento forte de um profissional já experiente nessa área. Pessoal, essa aqui seria a minha resposta, essa aqui é a minha resposta para o Joelson e para você, caso você queira fazer algum tipo de negócio semelhante ao que o Joelson está pensando em fazer. E se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro da área de investimentos imobiliários, entender como fazer boas pesquisas de mercado, para realmente entender o seu mercado, saber fazer boas análises de viabilidade, para verificar mesmo se vale a pena trocar 2 terrenos por um terreno, ou se vale a pena trocar um terreno por 4 apartamentos, ou por 2 apartamentos. Então é bem importante você saber fazer essas análises. E eu ensino como você fazer essas análises de forma bem completa dentro do método Investidor Completo. O método Investidor Completo foi um e-book que eu desenvolvi para ensinar com mais detalhes os investidores iniciantes que estão começando a embarcar no mundo dos investimentos imobiliários. Eu ensino como fazer isso, como fazer análises de viabilidade, como fazer pesquisa de mercado, como escolher o tipo de investimento certo para você. Então, se esse é o seu interesse, eu sugiro que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para poder entender melhor o que é esse método e se ele é realmente para você. Mas então é isso, pessoal. Essa aqui é a minha resposta para o Joelson e para você, se você estiver interessado em fazer trocas, se você estiver interessado em fazer investimentos imobiliários. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!